Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Bandeira, do canal Inglês com a Ju, e hoje eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência com o inglês, como que eu aprendi inglês sozinha. Na verdade, inglês e espanhol, mas hoje eu vou contar a jornada do inglês. Me tornei uma pessoa autodidata no aprendizado de inglês e vai ser uma jornada muito legal. Eu espero que vocês gostem. E eu quero pedir, por favor, que você curta esse vídeo, né? Deixe seu gostei, se inscreva nesse canal para que o YouTube possa entregar sempre para mais pessoas, porque a minha proposta nesse canal é muito boa, é muito interessante. Eu quero assim poder ajudar inúmeras pessoas que querem, que precisam aprender inglês, mas que por um motivo ou outro ainda não conseguiram tanto começar ou se sente um tanto perdido na jornada. E eu vou contar sobre mim. Então, eu adoro inglês, espanhol e outros idiomas também, mas os que eu mais gosto são esses. E desde pequena que eu tive os meus primeiros contatos com o idioma, eu sempre me apaixonei, porque eu sempre ficava assim, assistindo filmes junto com meu pai. E desde pequenininha, né, apesar de assistir os filmes em português, mas sempre tinha alguma música em inglês. E eu achava muito interessante. Então, eu ouvia, porque meu pai sempre ouvia músicas, e eu tenho essa memória, né, de ouvir essas músicas junto com ele e de gostar demais. E quando eu fui para a escola, quando eu entrei no quinto ano, eu comecei a ter inglês na escola e quando eu comecei a ter, assim, foi aquela paixão avassaladora, né? Aquele primeiro momento que eu tive aquele contato dentro da sala de aula, eu me apaixonei, embora vocês saibam que o inglês de escola, principalmente de escolas públicas, é um inglês muito fraco e é só baseado mesmo em gramática, mas mesmo assim eu gostava demais. E em casa, quando eu chegava, eu ficava estudando inglês com meu livro. E eu sempre fui uma aluna muito boa, excelente na verdade em inglês. Eu sempre tirei notas altas, 9, 10, porque eu me dedicava, porque eu gostava demais, então eu me dedicava ao máximo, procurava aprender. E sempre que tinham as provas, todo mundo queria sentar perto de mim para eu passar cola, né? As pessoas me chamavam de dicionário ambulante, falavam: "Ô Ju, vem aqui, seu dicionário ambulante". Aí a professora me separava de todo mundo, não deixava, mandava eu sentar lá na frente, porque eu acabava ajudando as pessoas, né? Passando uma informação ou outra, passando uma cola. Enfim, assim eu fui seguindo, né? E fui crescendo. Aí chegou uma época que eu já na adolescência, assim, entrando na adolescência, com mais ou menos uns 13, uns 14 anos, eu queria aprender mais. Eu achava que aquilo que eu aprendia lá da escola era muito pouco, muito vago para mim. Eu queria aprender muito mais. E eu vim de uma família muito humilde, meus pais não tinham condições de pagar um curso para mim, embora eu quisesse demais estudar numa escola de idiomas. Mas era algo assim totalmente impossível para minha realidade. E aí eu fui buscando conforme o que eu podia, o que eu tinha em mãos, né? Que na época, embora eu não seja velha, né? Mas eu vim de uma época assim que internet estava começando a chegar no Brasil e era privilégio de poucos, de pessoas abastadas, pessoas ricas mesmo, de empresas. Pessoas do dia a dia comuns, corriqueiras, não tinham oportunidade de ter o acesso à internet como hoje, né? Qualquer pessoa pode ter o acesso à internet, é a coisa mais fácil do mundo. E aí eu fui estudando de que maneira? Eu comecei a aprender com música, sempre gostei demais de música. Então, o que eu fazia? Como eu não podia estudar nas escolas, eu ficava assim, sempre cerceando, sabe? Eu sempre estava nas escolas, fazia amizade com o pessoal, assim, com os professores, com os recepcionistas. A vontade era tanta que eu pensava comigo, eu não posso estudar, mas eu vou ficar pelo menos aqui pertinho, sentindo aquele ambiente da escola de idiomas, né? Aquela vibe do pessoal aprendendo inglês. E aí o que eu fazia? Eu sempre tinha as músicas que eu gostava demais. Cada época, assim, né, tinha umas músicas. A música que eu adorava era Backstreet Boys. Foram
das que eu mais usei para aprender na época. Na época eu também entrei muito no estilo country, com Alan Jackson, Shania Twain e muitos outros, mas esses eram os principais, né, daquele momento. Então eu chegava na escola de idiomas e eu ficava lá falando com as meninas, né, com as secretárias, eu falava assim, ai, por favor, imprime a música tal pra mim. Por exemplo, vamos supor, Backstreet Boys. Vou tentar lembrar o nome de uma aqui. Agora tá sumindo da mente, depois eu me lembro e falo. E imprime pra mim uma música e aí elas imprimiam pra mim e eu levava pra casa e aí eu ia ouvir. Na época era usado muito fitas, né? Eu tinha um toca-discos, eu não, meu pai, né? Então eu colocava na fita e também tinha um vizinho meu que ele gravava dos CDs, ele passava para as fitas. Aí eu pedia, né, as músicas que eu queria para eu treinar. E aí eu ouvia a música, eu ouvia toda ela assim acompanhando a letra que eu tinha pedido, né, lá na escola. Depois eu cantava junto com a música e depois eu traduzia, palavrinha por palavrinha, ia traduzindo. Aí eu lia. E assim foi indo até que eu fui tendo assim cada vez mais contato, né, através das músicas mesmo. Às vezes assistia algum filme em inglês, mas era menos, a oportunidade que eu tinha mais era com as músicas em si. E aí eu ia cantando e cantando. E eu começava assim a treinar sozinha mesmo, a falar algumas palavrinhas do que eu sabia das músicas e sempre, todo dia, era uma coisa assim, era constante, não tinha um dia que eu não estudasse, todos os dias eu tinha contato desta forma. E isso que me ajudou muito. Aí eu tinha o dicionário, né? Eu destrinchava assim, eu ficava ali olhando, porque conforme eu fazia as minhas traduções, eu olhava no dicionário, mas aí eu acabava vendo outras palavras diferentes também, fazia várias anotações e assim foi indo por um longo período de tempo até que eu tive algumas oportunidades de conversar com o americano, mas isso foi bem depois, sabe? Já fazia mais de 1 ano, 2 anos que eu segui estudando. E aí eu tinha amizade com um rapaz que trabalhava num hotel e ali vinham muitos estrangeiros, né? Às vezes chegavam americanos, chegavam pessoas latinas e conforme chegava alguma pessoa diferente, assim, que ele via que a pessoa era simpática, que gostava de conversar, que tinha disponibilidade para conversar, mesmo que fosse um pouco, aí ele já me avisava, falava, olha, chegou uma pessoa de tal lugar, do Canadá ou dos Estados Unidos. E assim eu começava a conversar. Claro que era de uma forma muito rudimentar, porque eu estava começando a aprender, né? Eu estava assim, embora eu já estava tendo um vocabulário legal, bastante aprimorado pelas músicas, mas não era assim algo para se dizer que poderia ter uma conversa fluente de falar e falar, mas assim, eu ia falando do meu jeito, sabe? E encontrei pessoas muito legais, muito simpáticas, que tinham paciência, sabe? Achava interessante eu querer aprender, eu estar me esforçando, né? Eu contava como que eu estava aprendendo e a pessoa achava muito legal, muito bacana, né? Eu não ter, mesmo não tendo a condição de fazer um curso, não tendo incentivo, eu tinha muita força de vontade. E assim foi indo por um bom tempo, até que eu cheguei num ponto que eu fui trabalhar na área de vendas, isso já bem lá na frente, eu já tinha até me casado e eu fui trabalhar na área de vendas vendendo cursos. Olha, eu queria estudar, né? Eu fui trabalhar numa escola de idiomas vendendo cursos de informática, de inglês, espanhol. E ali foram surgindo as oportunidades para eu dar aula tanto de inglês como de espanhol, mas isso eu vou contar num próximo vídeo para vocês, porque é algo assim bem detalhado mesmo e é uma história muito bonita, sabe? É muito interessante como tudo aconteceu e eu também quero gravar para vocês como eu aprendi espanhol, porque foi de uma forma diferente, teve outros caminhos, né, que me fizeram
chegar à fluência em espanhol nossa, é tudo muito bonito mesmo, e eu sei que vocês vão gostar bastante. Então, gente, é isso, assim, que eu tenho para passar para vocês hoje nesse vídeo, aliás, que é o meu primeiro vídeo desse canal. É essa a minha história, o meu contato com o idioma. E como eu disse, fiquem ligadinhos aqui que eu vou estar sempre postando novidades e eu vou ajudar o máximo que eu puder. O meu intuito é esse, eu quero ajudar e inspirar pessoas a aprenderem também. Espero que você tenha gostado. Como eu já disse, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Curta esse vídeo, compartilha com pessoas que estão nessa jornada ou que querem aprender, tá bom? Fica com Deus. Tchau.